Sabe quando você acorda com aquela sensação de querer fazer algo diferente, baseado naquilo que Deus espera? Eu confesso que hoje acordei com aquele louvor do vaso de alabastro. Qual será a nossa atitude em relação em mostrar a nossa adoração a Deus? A música nos fala que não é somente adorar, né? E que você tem feito para chamar a atenção de Deus? O mundo se faz um caos e as pessoas chamam a atenção da gente de tantas maneiras, uma de maneiras boas, outras de maneiras ruins. E é disso que eu venho falar um pouco. Eu vejo ainda pessoas desanimadas na fé, caminhando com Jesus, mas se prostrando pelos primeiros obstáculos, pelos primeiros julgamentos, paralisando aquilo que é de Deus para a vida dele, porque ainda não compreendeu que ao nosso derredor vai estar o inimigo da nossa alma, aquele que quer paralisar aquilo que é para nós. E é um pouquinho disso que eu vou falar. O que eu vou dizer hoje está em Neemias, no capítulo 6, mas eu vou ler do versículo 4 em diante. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da maneira lhes respondi. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edifiqueis o muro, que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras, pois agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu do teu coração o inventais. Na verdade, Sambalate, Tobias e Gesem, ele era inimigo do povo e ele já sabia que Neemias tinha edificado o muro, né? E eles foram lá para inventar coisas em relação àquilo. E quantas pessoas não fazem isso com a gente, né? Quando a gente tá assim super bem, quando a gente tá com as nossas arestas amparadas com a vontade do Senhor, quando a gente tá firme na palavra, quando a gente tá obediente a ela, quando a gente tá temente a ela, quando a gente parece que, sabe aquele dia que tá tudo bem, tá tudo bom, nada, daí vem uma notícia, ou vem algo da parte contrária, mostrar, né, querer tirar a gente desse caminho. Quem nunca teve um Sambalate na vida, não é? Sambalate, ele era inimigo dos judeus. Mas quem é o seu? Seu inimigo pode ser o trabalho que não te deixa mais feliz. O seu inimigo pode ser uma doença que insiste ali continuar sobre o seu corpo físico. O seu inimigo pode ser a depressão, que por mais que jorram palavras, né, de edificação, de exortação, de libertação, ela insiste em permanecer, porque o emocional ainda anda abalado. O seu sambalate pode ser a porta do emprego que, por mais que você tente, não se abriu. O seu sambalate pode ser o vícios que permanece dentro da sua casa, a mudança que não ocorre no seu lar. O seu sambalate pode ser até você mesmo, que poda aquilo que é de Deus, a tua vida. Neemias, nessa passagem, ele conta um pouco da sua história. Ele recebeu uma missão
de Deus. Os muros foram destruídos, queimados. Então, ele, Neemias, reconstruiu. E o que você tem feito? Quando você recebe uma missão, um chamado de Deus. Essa missão que Neemias recebeu veio de Deus para o coração dele. Só que muitas vezes a gente recebe aquilo que Deus nos incomoda para fazer algo e a gente aborta essa missão. A missão de Neemias ali era reconstruir os muros. Mas qual é a sua missão? Qual é o chamado que Deus ainda espera que você alinhe com o dele? A missão de Neemias era trazer a honra ao povo judeu. E a sua? Qual a sua missão no dia de hoje? Você está andando no caminho justo? No caminho correto? Você está escutando ainda o barulho do mundo? Você tem acreditado somente no que Deus diz a seu favor? Ou você tem acreditado naquilo que o mundo ali fora fala a seu respeito? Tá na hora da gente acreditar somente no que Deus diz. Tá na hora da gente ser sensível à voz do Espírito. Tá na hora da gente ver sinais que Deus nos envia a todo tempo. Não desacredite. Desacreditar é não acreditar, é não crer naquilo que é de Deus para a tua vida, para a minha vida. O que tira a paz de alguém é o outro não acreditar no que ele diz. Isso desmotiva, sabe? Tira a habilidade. Esse julgamento por palavras, por críticas ou ações mexe com as nossas estruturas emocionais. Mexe assim lá dentro do coração. E quem desacredita, desanima e desiste. E eu vim justamente hoje de dizer que para de fazer o que você tem feito. Para de fazer aquilo que mandaram você fazer. Para de fazer aquilo ou de deixar de fazer aquilo porque alguém disse para você que não é possível. Quando a gente lê esse texto, quem puder ter a oportunidade de ler o capítulo 6 ou Neemias inteiro, vai entender que Neemias, ele recebe um propósito de Deus. E ele tem um propósito de Deus sobre ele. E mesmo assim, tendo ao seu redor pessoas torcendo e dizendo que não vai dar certo, ele não desacreditou. E mesmo que as pessoas falassem assim, e se der certo, vai durar pouco ou nem vai durar, ele não desanimou. E sabe o que eu vejo? É porque ele estava firme. Ele acreditava em Deus. Ele sabia e confiava. E como é difícil, né? A gente confiar e descansar. Lembra da mensagem? Confia, descansa, que são fases e são processos. Pode ser que você ainda esteja neles. Sambalate, ele estava dizendo e torcendo para não dar certo. Mas do outro lado tinha Neemias, que não desacredita, que recebe uma missão, que tem a palavra do Senhor dizendo: levanta, seja corajoso, eu sou contigo. E o mais importante é a palavra de Deus do que a circunstância. Oh, xerecanta, xaramás, xerecanta, lamás. Eu vou dividir uma coisa com vocês. Em 2018,
eu nunca tive uma casa própria, e eu com meu esposo. Nós estamos casados há 19 anos e durante 17 anos nós pagávamos aluguel. E um dia, numa discussão besta dentro de casa, aí eu saí e fui dar uma caminhada com meu cachorro para praça. E ela perto de casa, parece que a placa da imobiliária saltou aos meus olhos. E eu fui até ali. E eu entrei ali e falei pro rapaz se tinha algo para venda. E ele pegou, de pronto me atendeu e me mostrou o bairro novo que estava se formando, próximo da minha casa, e me mostrou um apartamento. E aquele apartamento ali, Deus falou assim comigo. Eu fiquei apaixonado pela casa que eu moro. E eu entrei nela e falava assim, é isso que eu quero para mim, sabe? Aquele conceito aberto, sem parede. Era o que eu precisava, era a minha medida. E eu falei assim pro rapaz, eu quero ele. Ele falou, então você apresenta seus documentos e na hora de apresentar documento, apresenta documento daqui, apresenta documento de lá. E eu tive uma restrição, uma época, e isso acabou prejudicando. E eu havia acabado de casar. A gente tinha casado basicamente em novembro de 2016. E eu abri um jejum e orava ao Senhor e falava para Deus, é esse? E Deus me mostrava que era aquele. Até que apareceu um sambalate. O próprio vendedor veio como sambalate nas nossas vidas. E ele falou, olha, tá acabando prejudicando o nome da sua esposa. Por que vocês não fazem assim? Vocês separam e você entra sozinho. Compra sozinho o apartamento. E daí depois que você comprar o apartamento sozinho, vocês vão ali em casa. Ninguém precisa ficar sabendo. E quando meu marido veio com essa notícia, eu peguei e falei, como assim? Ele falou, é desse jeito, a gente vai ali, separa, ninguém precisa saber, e daí na outra semana a gente vai lá em casa. Eu falei, não. Quem me deu é fiel para cumprir. Quem me prometeu é fiel para cumprir, isso não vai acontecer. Imagina! Nossa, eu fiquei muito chateada. Eu comecei a orar ao Senhor novamente, e eu passando ali pela calçada do Santander, há muito tempo atrás eu tinha uma conta no Santander, eu entrei. Eu entrei ali no Santander e peguei a senha, ali fiquei orando e conversando com Deus. Eu falava, meu Deus, mas você mostrou para mim, pai, que seria possível. E eu cheguei ali e um rapaz me atendeu e falou para mim, olha, eu tenho liberado aqui para você hoje. Agora, aqui, liberado para você hoje, acho que era 115 ou 120 mil, 145 mil. Deu, como assim? Ele falou, olha, 145 mil eu consigo financiar, o resto você tem que pagar. Eu entrei em casa, assim, muito satisfeita. À noite, não via a hora de chegar, meu marido chegar para me falar para ele. E ele falava, você tá doida? Imagina, você não tá passando no banco que é do governo, você quer passar no banco privatizado. Eu falei assim, mas eu fui lá, tá aqui, ó, 145 mil. Só que antes disso eu já tinha ligado pro cara da imobiliária se ele pegava um terreno meu no Quinta dos Vinhedos. E eu ia dar o terreno do Quinta dos Vinhedos para poder completar, porque o apartamento custava 190 mil e eu não tinha aquele restante. E ele pegou, logo pronto, atendeu, ele falou, não, eu pego o seu apartamento. Eu amei. Eu sei que no outro dia eu fiquei falando na cabeça do meu esposo falou assim, tá bom, eu vou na hora do almoço lá e vamos lá ver. Não é isso, você entendeu errado, impossível. E nós chegamos juntos lá, no Santander, na hora do almoço, e o mesmo rapaz nos atendeu de novo. E ele falou assim, olha, se você quiser comprar, eu tenho 145 mil aqui, à sua disposição. Daí o meu marido falou assim, então vamos fechar. E nós fechamos o apartamento. E como Deus é tão maravilhoso, que eu quero dizer para vocês que o meu apartamento com o meu terreno era o valor a mais do que era o valor do meu apartamento aqui. E o que aconteceu? Ele nos devolveu o dinheiro, entrou esse dinheiro para o proprietário do apartamento,
junto com o meu terreno, e ele nos devolveu o dinheiro. E quando ele nos devolveu o dinheiro, eu consegui mobiliar o apartamento inteirinho conforme era o meu sonho, a minha vontade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que surgiu um sambalate na minha vida. Mas eu não deixei de acreditar naquela que era a promessa de Deus. Entende? Eu tive bom ânimo. Enquanto muitos desacreditavam que poderia acontecer, que poderia ser meu apartamento, eu acreditei, eu confiei e eu descansei. Então, o dia de hoje eu quero dizer para vocês, tenha bom ânimo. E pode ser que muitas pessoas desacreditem, mas escolha a voz que acredita em você. Agora eu não estou falando do profeta, eu estou falando do homem. Sim, da voz do Senhor, na minha e na tua vida. Uma voz que acredita, que insiste, que ensina. O texto nos mostra que quando Neemias recebe esse chamado, o que ele faz, ou o que ele faria, poderia dizer, não é para mim. Mas ele sabia que aquilo não era para ele, sim para a honra e glória de Deus. Ele era somente um instrumento, oh aleluia, para restaurar a honra e a glória de um povo. Eu fui somente um instrumento para minha família, para a gente ter a nossa casa própria, para dizer, olha, isso aqui é minha e olha como ficou lindo. Mas isso aqui não é para mim, não é para o meu marido, não é para minha família. Isso aqui é para a honra e glória do Senhor, porque nós entendemos, nós escutamos a voz de Deus e não paralisamos aquilo que era de Deus para as nossas vidas. Deixe ser instrumento. Mas para você ser instrumento, você tem que ser prevenido. Você tem que ser cauteloso. Você tem que ser vigilante. Neemias tomou as precauções, pedindo, entregando a carta ao rei. Você também pode. Deus está, o Espírito Santo está ao nosso favor, ali como nosso conciliador. O texto vai dizer que durante a noite, enquanto todos dormiam, ele ia lá avaliar a destruição. E ele escolheu as melhores ferramentas. Ele tinha uma montanha de pedra e uma palavra dizendo edifica. Ele tinha entulho e no coração um Deus dizendo edifica, faz de novo, acredita, transforma em muro. E essa é a voz do Senhor. Oh, alabaxúria, surianda, alabaxou. Não é possível. Mas olha, a realidade que eu estou. Não, você tem a voz do Senhor, então é possível. É possível transformar um monte de entulho em uma muralha fortificada. É possível transformar desonra em honra. É possível, basta ter uma palavra, e a palavra do Senhor para hoje é: edifica, transforma, renova. Eu te pergunto, o que você tem feito com quem te desacredita? Com aquela pessoa que diz que não vai dar certo, que te demonstra que é impossível? Olha, coloca o que nós somos mediante a palavra que recebemos. Tentaram sabotar, tentaram destruir. Quando eu cheguei ali, separa, como se uma aliança com Deus fosse uma coisa tão insignificante.
Mas naquela hora eu fiquei com a palavra que eu recebi, com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração. Eu fui mais forte que a pessoa que desacreditava que era possível, porque eu tinha comigo a palavra de Deus, que determina e que vela a minha vida. E mais poderoso que a palavra do homem é a de Deus. Assim como dominou e Neemias por 52 dias. É assim que Deus tem feito desde o dia que nós plantamos os nossos pés na nossa casa. Não desacredite, acredite. O nosso Deus, Ele é mestre em fazer do impossível algo possível. Um beijo grande no coração de vocês e até amanhã.